E aí, alunos, como estão? Essa é a aula 2 do módulo 2. Deus abençoe sua vida. O que você achou da aula 1? É possível que nós possamos viver aquele estilo de vida de Deus? É possível viver o estilo que agrada a Deus? É possível viver em amor, comunhão, dependência, honra e submissão entre nós? Bom, eu costumo dizer que é possível e é obrigado. Deus fez questão que nós vivêssemos como igreja. Deus faz questão que nós vivamos em comunidade, que vivamos em grupo, que vivamos entre nós esse estilo de vida, porque só vivendo em relacionamento é possível que você expresse tudo o que é um estilo de vida de um cristão. Vivendo isolado, você não pode ser exercitado em todas as atitudes que um cristão deve ter. Então Deus faz questão que você tenha um estilo de vida de relacionamento, que você viva em igreja, viva em comunidade para expressar o estilo de vida dele. Esse é o nosso desafio. Nós vamos ver hoje na aula 2, no módulo 2, como viver isso, ilustrado através da palavra de Deus. O que Deus fez para transferir para nós esse estilo de vida uns aos outros? Bom, a Bíblia diz que Deus se mudou para o meio da humanidade. Ele transferiu esse estilo de vida quando ele veio para a Terra conviver com a raça humana. Em Mateus 18:20 tem aquele mistério lindo que Jesus fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus falou que ele veio para que dentro de cada um de nós reunidos estivesse manifestada a presença dele. Em João 17:21-24, no mesmo texto que nós estudamos na lição passada, Jesus também mostra isso, que ele queria que nós vivêssemos como um só, a fim de que o mundo creia que ele foi enviado por Deus, que Jesus foi enviado por Deus. E aí Jesus fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Ou seja, Jesus veio para o nosso meio para que nós possamos também viver em unidade, assim como ele vive em unidade com Deus. Foi se movendo para o meio da igreja, foi vindo para o meio da humanidade, foi mandando o seu Espírito Santo para conviver dentro de nós. É que Deus, foi dessa forma que Deus transferiu esse estilo de vida uns aos outros para o meio da igreja. E só é possível ser um cristão, só é possível ser do jeito que agrada a Deus, sendo igreja e vivendo esse tipo de relacionamento, ok? A Bíblia em Efésios capítulo 2 nos mostra algumas ilustrações da forma como nós devemos viver esse estilo de vida uns aos outros. Como que nós podemos fazer isso? Ilustrado através de figuras pela palavra de Deus. Então está ao longo do capítulo 2 de Efésios todo, uma das suas tarefas é ler esse capítulo todo completo. Nós vamos começar pela primeira figura que está em Efésios 2:16. O texto diz o seguinte, que Deus queria reconciliar as pessoas em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Corpo. Essa figura, essa ilustração do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. A igreja são as partes de Cristo físicas na terra, que nós podemos pegar nas pessoas, agir, andar, mexer, fazer, e ele é o cabeça desse corpo. E aí ela ilustra também que cada pessoa da igreja é uma parte desse corpo, um pedacinho desse corpo. O texto de Efésios e o texto de 1 Coríntios 12 diz que nós somos membros desse corpo. Isso porque na época a pessoa que recebeu essa revelação foi o apóstolo Paulo, ele não tinha microscópio para saber que existem pedaços menores do que os nossos membros, que são as células, que são as menores partes que são formados os nossos tecidos, os nossos órgãos. Existe partes menores ainda que a célula, que são as partes da célula internas. Então, hoje nós chamamos de células, as menores partes de um corpo humano, e Paulo chamava de membros, cada pedacinho. Nós somos, cada um somos um pedacinho desse corpo.
Eu sou o dedo, você é a orelha, o outro é o pé, o outro é o cotovelo. Cada partezinha desse corpo nós somos. E unidos, nós formamos o corpo de Cristo e podemos agir aqui na Terra, ele sendo o cabeça desse corpo. Então essa é uma ilustração. Mostra que todas as pessoas devem cuidar uma das outras, e vou te passar agora a tarefa para ler 1 Coríntios 12, versículos 20 até o 27, que mostra como esse corpo deve funcionar. Uma parte não deve dizer que não tem necessidade da outra parte. Uma parte não deve tratar mal a outra parte, não deve dizer que ela não é necessária. Todos devem ser honrados, todos devem ser cuidados, e não deve haver divisão dentro desse corpo, assim como não deve haver divisão entre os órgãos, entre os membros, entre as células do nosso corpo. Ok? Efésios 1:22 mostra que Deus sujeitou todas as coisas abaixo dos pés de Jesus, para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, e deu Jesus a nossa igreja. E Efésios 5:23 mostra que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Em Colossenses capítulo 1:18 volta a mostrar também que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E Colossenses 2:19. Nós somos um corpo, e essa convivência entre nós, como corpo de Cristo, ilustra que esse estilo de vida de amor, comunhão, dependência, honra e submissão deve ser transferido a nós através dessa ilustração. Ok? Quem não está ligado ao corpo de Cristo não está ligado a Cristo. Não existe alguma forma de ter um dedo colado aqui na cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça. Para você estar ligado a Cristo, você precisa estar ligado ao corpo. E estando ligado ao corpo, que é a igreja, é que você está ligado a Cristo. Então nós somos um corpo e precisamos viver em relacionamento de amor, a comunhão, honra, submissão, dependência entre nós. No próprio texto de Efésios capítulo 2, se você continuar a leitura lá no versículo 19, mostra que existe uma outra ilustração, que é a ilustração da família. Nós, como servos de Deus, somos membros da família de Deus. Efésios 2:19. E aí tem toda aquela ilustração da família também, em que as pessoas devem ser unidas, em que as pessoas devem servir umas às outras, em que deve haver submissão, em que deve haver respeito, em que deve haver sustento, e todo o código de ética que a gente conhece sobre a família. E nós somos a família de Deus. Aí tem aquele texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que mostra que o Senhor seria para nós pai, e nós seríamos seus filhos e filhas. Existe aquele texto em 1 Pedro capítulo 3, versículos de 9 e 10, que mostra que a pessoa que nasceu na família de Deus não vive em pecado, e a pessoa que diz que é filho de Deus não pode agir de determinada forma. Então existe todo o código de ética de uma família. Cada pessoa deve amar uma outra e viver longe do pecado, para que o seu pecado não ofenda os seus irmãos. E haja ali dentro daquele relacionamento perdão, e na restauração do perdão exista toda a dinâmica da vida cristã como igreja. Colossenses 3,16 também mostra que uma pessoa deve aconselhar a outra, que a outra pessoa deve ensinar a outra, assim como uma família, em todos os princípios básicos de uma família de verdade, ok? Assim deve ser o relacionamento de amor entre os cristãos. Então nós já vimos que a ilustração do corpo é fácil de entender, porque os membros do corpo dependem uns dos outros, devem cuidar uns dos outros, todos são necessários. Nós já vimos que a ilustração da família também é super fácil de entender, porque dentro de uma família deve haver amor, respeito, sustento, cuidado, disciplina e todas as outras coisas. Mas existe mais uma terceira ilustração na carta aos Efésios capítulo 2, que é a nossa vida, a vida da igreja, a vida dos cristãos como um templo. Efésios 2:22 mostra Paulo escrevendo: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para serdes templo de Deus no Espírito. Aí a pessoa pensa que é templo prédio, que é o templo, aquele lugar onde a gente se reúne, que é assim que é construído. Como que o templo pode ilustrar o estilo de vida uns aos outros? O segredo está na palavra do versículo 22, juntamente. Uma pessoa junto da outra constrói um templo para Deus. Sabe qual é a ilustração? Cada um de nós é um pedacinho, é uma pedrinha desse templo.
E unidos nós somos edificados um no outro, aumentando esse espaço, construindo esses muros, construindo essa morada para Deus, construindo o lugar onde Deus gosta de habitar, que é no meio das pessoas que estão convivendo no estilo de vida que Ele gosta, que é o estilo de vida que Ele escolheu. E o legal é que Efésios capítulo 2 explica mais um pouquinho, dos versículos 20 a 22 ele mostra, vejam, o alicerce sobre o qual vocês encontram agora, que são os apóstolos, os profetas, e a pedra de esquina desse edifício é o próprio Jesus Cristo, ou seja, a pedra angular, a pedra mais importante da fundação desse edifício é Jesus Cristo. E vocês são unidos a Ele e uns aos outros pelo Espírito e fazem essa morada de Deus. E ele inclusive coloca assim, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo a Deus belo e em constante crescimento. Então ser um templo para Deus não é ser um prédio de uma igreja. Ser um templo para Deus não é só ser morada de Deus. Ser um templo para Deus é a terceira ilustração que mostra que nós somos pedacinhos e juntos nós construímos essa morada. Cada um é uma pedrinha, cada um é um tijolo. A pedra principal aqui dá o alicerce desse templo é Jesus. E as palavras dos profetas também fazem parte dessa nossa edificação e juntos nós construímos um templo para Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, mostra também essa mesma verdade, que nós somos um templo e nós somos pedras vivas dessa construção de um templo para Deus. Em Mateus 16, 18, Jesus falando com Pedro que ele seria uma pedra sobre a qual ele iria edificar a igreja dele. Nós somos pedras para a edificação de um templo para Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 mostra isso também. E nós encerramos mostrando que Deus sempre quis habitar com o ser humano. Dessa forma nós vamos passar para o assunto da próxima aula. Deus, é interessante de Deus querer construir esse corpo para ele ser cabeça. O interessante de Deus querer construir essa família para ele ser o pai. O interessante de Deus querer construir esse templo para ele morar conosco, a intenção dele era viver esse relacionamento conosco, no meio de nós. Deus deseja habitar no templo, Deus deseja habitar no corpo, Deus deseja habitar na família. A intenção de Deus o tempo inteiro era viver conosco, se relacionar conosco e nós, entre nós uns aos outros também. Nós vamos encerrar essa aula do módulo 2, aula 2 do módulo 2. Você vai fazer os seus exercícios, vai enviar para mim e aí você vai partir para a aula 3, ok? Mas enfim, mais um desafio fica nessa aula. É verdade que é necessário vivermos unidos e juntos. O que ilustra essa verdade são essas 3 figuras que Deus colocou em Efésios 2 para nós aprendermos. E os desafios dessa verdade nós vamos ver nas próximas lições. Mas essa é uma verdade que é preciso ser compreendida e você precisa assumir para a sua vida, com todas as dificuldades que ela vai poder te trazer, ok? Faça seus exercícios e até a próxima aula. Deus te abençoe.